gravando. Pronto. Ok. Então, David. Pronto. Ok. Bom, e aí, como foram de avaliação? A maioria passou, pelo que eu vi aqui, né? E aí? Tava difícil? Tava fácil? O que é que vocês acharam? Favorável. Favorável, olha. Tá vendo? Desse tamanho já pensa que é gente, ó. Tava favorável. É brincadeira, né? Tá certo. Então você tirou uma boa nota, né? Pelo que disse. É. Já tirou mesmo, ó. Miseravona. Tirou uma notinha boa. Tá certo. Bom, então, hoje a gente vai começar outro sistema, que é o digestório, certo? A gente vai fazer o sistema digestório, depois do sistema digestório, outra avaliação, né? Para não acumular. A gente já está na metade da disciplina, né? Então, falta alguns sistemas aí para a gente estar tá estudando, né? Então, hoje nós vamos falar do sistema digestório. Esse sistema é bem, assim, vamos dizer, familiar, né? Porque a gente não vive, quer dizer, a gente não vive sem nenhum dos outros sistemas, mas esse é muito importante porque a gente precisa, né, o tempo todo estar usando ele para que a gente possa sobreviver, né, através da alimentação. Então, ele é muito importante nesse sentido. E o que é esse sistema digestório? A gente tem que entender o seguinte, gente. O que ele faz, para que ele serve, quem participa dele, certo? Os alimentos só podem ser absorvidos pelo organismo após sofrerem modificações químicas que possibilitem sua absorção pela corrente circulatória. Os nutrientes não absorvidos são eliminados sob forma de fezes. Então vamos delimitar duas coisas aqui. Primeira coisa que eu vou delimitar aqui. Se você não tem uma boa digestão, o alimento vai passar ileso no seu sistema digestório. Com certeza, vocês já viram, né? Que quando não se mastiga, por exemplo, um grão de milho ou um grão de feijão, ele sai inteiro nas fezes, certo? Porque o nosso sistema, ele não é preparado para digerir vegetais, certo? Então, isso acontece. Se você não mastiga direito, ele vai sair inteiro nas fezes. Segunda questão. Os alimentos são ricos em nutrientes, mas esses nutrientes só chegam até nós se nós digerirmos os alimentos corretamente, né? Desde a mastigação já tem que ser bem feita, para que a gente absorva mais nutrientes, até chegar lá no intestino e ser absorvido. Então, os alimentos, a função desse sistema é quebrar os alimentos para que eles possam ser absorvidos, porque se isso não acontecer, eles vão passar direto. E outro ponto que a gente precisa delimitar é o seguinte: as fezes não são o que o corpo não usou, certo? Então, se alguém disser, as fezes é o que não presta, a gente não usou e elimina nas fezes. Não, não é verdade. As fezes vão ser os resíduos da digestão. E, inclusive, nas fezes pode ter ainda nutrientes, certo? Tanto é, claro que as fezes humanas a gente não utiliza, né? Na agricultura. Assim, com muita
utilização. Mas fezes de outros animais, como o gado, né, esterco de gado, ou titica de galinha, são usados como adubo, porque as fezes ainda têm nutrientes, certo? Entendam isso. Então, a digestão é o processo pelo qual as grandes moléculas orgânicas presentes nos alimentos, quais são as grandes moléculas orgânicas? Certo? Isso a gente não estuda aqui, na fisiologia e na anatomia, certo? Quais são essas grandes moléculas? As proteínas, os carboidratos, os lipídios, certo? Essas são as três principais grandes moléculas. Aí nós vamos ter vitaminas e sais minerais também, que são quebrados em moléculas menores, né? Porque uma proteína tem muitos aminoácidos, um carboidrato tem muitos sacarídeos, um lipídio vai ter muitos ácidos graxos. Então, eles têm que ser quebrados para poder ser digerido e absorvido. Ou, quebrados não. Ele tem que ser digerido para poder ser absorvido. Certo? E esse processo aí, em que o alimento vai ser quebrado, faz parte do metabolismo da digestão. É um catabolismo, ou seja, você vai gastar energia para digerir esse alimento. Mas, lógico, esse gastar energia é para conseguir os nutrientes para que o seu corpo funcione, certo? E essas ações vão ocorrer através das enzimas digestivas, certo? Essas enzimas diferem entre si pelas substâncias que irão digerir. Substrato, por exemplo. A gente vai ter uma enzima que tem na saliva, uma enzima no estômago, uma enzima no intestino. São enzimas diferentes, porque cada uma vai digerir alguma coisa diferente, certo? Ao longo do tubo digestório, ou digestivo, existem condições de acidez e ideais para o funcionamento, né? Como no estômago, por exemplo, certo? Então, precisamos entender esse processo. Vocês são técnicos. Então, entendam isso. Fezes não é o que não presta. É o resíduo da digestão. Pode ter nutrientes lá. Principalmente se você digeriu mal. A nutrição, ela acontece porque você vai digerir os alimentos em moléculas menores. Certo? Então, são aspectos que vocês têm que ter em mente para facilitar o entendimento no decorrer das explicações que a gente vai fazer aqui agora. Certo? Então, vamos lá. Bom, a digestão é um conjunto de processos implicados na quebra dos componentes dos alimentos. Então, os alimentos, eles entram na sua forma natura, né, ou preparados, né, por um cozinheiro e tudo mais, ou você mesmo, e aí você vai quebrando esses nutrientes em moléculas menores para que sejam absorvidas e assimiladas, certo? Aqui, vocês estão vendo o alimento saindo do esôfago e entrando no estômago, certo? Aqui está saindo do esôfago e entrando no estômago, né? Não é uma imagem bonita? Eu acho. Lógico que não. Mas aqui já é um bolo alimentar, né? Depois da mastigação, da salivação e tudo mais, entrando no estômago. Então, a gente não tem que pensar o estômago com uma coisa limpinha, linda, mas não. Lá tem ácido gástrico, né? Suco gástrico, dessa forma aqui, ó. É como se fosse um lugar onde vai cair os alimentos e as proteínas vão começar a ser digeridas lá. Proteína, né? É essa função do estômago. A gente vai ver daqui a pouco. Então tá aqui, ó. Tubo digestório. Tubo digestório, né? O tubo digestório, entendo, né? Para não confundir. É por onde passa o alimento. Então, os órgãos do sistema digestório que o alimento entra em contato é o tubo digestório. Os que o alimento não entra em contato serão chamados de órgãos anexos. Certo? Então, tem os alimentos por onde o alimento passa, os alimentos o quê? Os órgãos por onde o alimento passa e os órgãos que ajudam no processo. O tubo digestivo, ele começa na boca, né? Termina no ânus. Isso aí acho que todo mundo sabe, né?
Os seres humanos têm um sistema digestório completo, ou seja, tem entrada e tem saída. A entrada é a boca, a saída é o ânus. Então, é a boca, aqui, depois vem a faringe, que é a faringe é o local de junção entre o digestório e o respiratório, certo? Isso é a faringe, que é a garganta, né? Depois vem o esôfago, que é só um caminho para chegar no estômago. Aí vem o estômago, o intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Esse é o tubo digestório. Ao longo do tubo, nós temos algumas glândulas acessórias, certo? Nós temos as glândulas salivares aqui na boca, nós temos o fígado, que tem a vesícula biliar, e nós temos o pâncreas, certo? Essas são as glândulas acessórias, certo? Os órgãos digestivos são revestidos por células epiteliais, cuja função é fabricar um muco que permite que o alimento deslize tranquilo, né, o bolo alimentar. E aí ele vai secretando esse muco para facilitar, certo? Então, a gente tem que entender este processo, né? Nosso tecido interno do esôfago, do estômago, ele produz um muco para facilitar o deslizamento desse alimento ao longo do tubo, certo? Aqui, ó. Eu vou ter aqui mais destacado. A boca entra aqui, né? Aí nós temos a cavidade oral, onde vai ter a língua e os dentes, certo? E as glândulas salivares, que são acessórias. Aqui o fundo é a faringe. A faringe, ela se liga com a parte respiratória e a parte digestória. Aqui nós vamos ter, né, o esôfago. O esôfago passa por aqui, ó, certo? E a traqueia, né, que a gente já estudou, o sistema respiratório, passa na frente. Tem o epiglote aqui na laringe. A laringe não faz parte do sistema digestório. Então, o esôfago aqui por trás da traqueia, certo? Aí, chegando aqui, nós temos o estômago, certo? Aqui nessa dobrinha do estômago, chamada duodeno, ou do estômago não, perdão. Aqui vem o início do intestino delgado, o duodeno, aí está grudado aqui no duodeno o pâncreas, que é essa glândula mista aqui, e o fígado, assessorado pela vesícula biliar. Aí vem o intestino delgado, que são as tripas finas, né? E o intestino grosso, com seu colo ascendente, transverso, descendente, reto e ânus. Certo? Nessa ordem aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Intestino delgado, grosso, reto e ânus, ó. Vamos de novo. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Certo? Essa sequência do tubo digestório. Além do tubo, tem as glândulas anexas. Fígado, vesícula biliar, glândulas salivares e pâncreas. Então, anatomicamente, que é o processo que vocês têm que entender, né? Porque são técnicos, o sistema digestório é dividido em 4 partes. Isso não é uma divisão, vamos dizer assim, oficial, certo? É uma divisão técnica, para que você entenda. Por exemplo, se você vai tratar alguma coisa na faringe, você sabe que é o tubo digestório alto. Boca, faringe e esôfago. É mais próximo, né, à cabeça. Se você for tratar alguma coisa no estômago e no intestino delgado, aí é o tubo digestório médio. Lembrando que o intestino delgado é dividido em 3 partes: duodeno, jejum e ilha. Duodeno é o início, jejum é o meio e ilha é o final. O tubo digestório baixo é o intestino grosso, o reto e o ânus, certo? Então, tem um colo ascendente, transverso descendente, a curva sigmoide, aí vai ter o reto e o ânus. É o tubo digestório baixo. Já fica lá embaixo, né? E as glândulas anexas, que são as salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Além disso, na boca ainda tem a língua e os dentes, para assessorar na mastigação. Certo? Então, são essas a divisão técnica do
sistema digestório. Então, tá aqui, ó. Vamos às glândulas agora. Temos as glândulas salivares, tá aqui, ó. Elas ficam aqui. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Embaixo da língua nós temos, do lado da boca nós temos glândulas salivares, né? Tá aí, ó, liberando a saliva, certo? Essa será a nossa primeira ação digestória. Com certeza, vocês já pegaram um salgadinho, uma bolacha e colocou na boca e ela derrete. Derrete por quê? Derrete porque a saliva, ela tem enzimas, a pitialina, né, que é a enzima da saliva, que vai digerir carboidratos. Carboidratos são açúcares. Então, por exemplo, ó, você vai tomar um sorvete, né, um picolé. Cada vez que você lambe o picolé, ou chupa o picolé, ou lambe o sorvete, ele vai derreter mais rápido. Porque você está colocando só a saliva ali. Né? Quando eu vou tomar um sorvete mesmo de casquinha ou copinho, eu sempre uso a colherzinha. Porque o contato com a saliva é menor. Então ele vai demorar mais a derreter. Né? Como a gente geralmente toma sorvete no calor, ele já derrete por causa do calor. Se você salivar em cima, vai derreter mais ainda. Porque sorvete é totalmente carboidrato, né? Carboidrato é açúcar e a saliva digere o açúcar. Justamente isso. Certo? Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes, né? Outra glândula é o fígado, né? Aqui você está vendo aqui, ó. Aqui já é o início, essa onde está saindo aqui a bile, já é o duodeno, certo? É o início. Aqui vai começar o duodeno. O alimento vai entrar nesse caninho aqui. Então, esse líquido esverdeado, aqui não está tão verde, né? Mas esse líquido é a bile. Para que a bile? Vamos pensar o seguinte. Com certeza, vocês já usaram detergente para lavar a louça. Qual a função do detergente na lavagem de louça? O que é que vocês acham? Responda aí. Para espumar e aí tirar Eliminar a gordura, não? Gordura. Pronto. Nós comemos gordura, óleos e gorduras? Sim. 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 Né? Por exemplo, se você vai comer um hambúrguer tem óleo. Foi frito onde? Então eu vou beber detergente agora. Não é? Não. Você já tem um detergente natural, que é a bile, que é produzida na vesícula biliar. Então, toda vez que você come gorduras, elas vão ser digeridas pela bile, que é produzida pela vesícula biliar. Então, na verdade, esse líquido vai, vamos dizer assim, começar a desintegrar a gordura para que ela possa ser digerida, porque a gordura é boa. Todos os nutrientes são bons, né? O ruim é a quantidade. Entendam isso, né? Se você comer muita gordura, aumenta o colesterol, né? O colesterol é um lipídio. Então, você tem que comer a gordura, mas em quantidades adequadas, certo? Porque ela tem nutrientes que nos favorecem, né? O pâncreas também fica no início do duodeno. Para que serve o pâncreas? O pâncreas, ele vai liberar enzimas digestivas para digerir, para juntar açúcares e separar açúcares, né? Por exemplo, o que é que acontece? Com certeza vocês já ouviram falar de insulina, né? Vocês são técnicos e sabem. Sim. Pessoas com diabetes, algumas pessoas, né, precisam tomar insulina para diminuir a glicemia deles, certo? A insulina é um hormônio natural produzido no pâncreas. Então, quem tem problemas de diabetes genético tem problema no pâncreas, certo? Tem problema no pâncreas. Por quê? Porque não produz insulina. E para que serve a insulina? Vamos raciocinar o seguinte. Pensa assim. Fome. O que é fome? É falta de comida na barriga? Não.
fome, para o cérebro, é falta de glicose no sangue. Se tiver glicose no sangue, é diabetes. Não. Professor, Foi? o senhor falou isso esses dias, não foi? Exatamente. Fome é falta de glicose quando a gente estudou o sistema circulatório. Falta de glicose no sangue gera fome. O cérebro pensa assim, ó, tô sem glicose. Vou avisar o corpo que precisamos de glicose. Aí você sente fome. Para avisar, tô com fome, então quero comer, quero glicose. Ah, professor, mas glicose não é açúcar? Sim, é açúcar. Mas se você come arroz, arroz é feito de amido, e amido é uma reserva de açúcar da planta. Feijão tem amido. Amido é reserva de açúcar da planta. Ué, mas o arroz e o feijão não é doce. Não é doce, porque o amido não tem gosto de açúcar. Não é doce. Mas, quando esse amido é digerido, ele é quebrado pelas enzimas, ele vai se tornar uma glicose. Né? São várias glicoses grudadinhas. Certo? Pense assim, num colar de contas. Né? Não tem colar de pérolas. Não tem as pérolas? Pense aí que um amido é um colar de pérolas. E cada pérola é uma glicose. Certo? Juntas, as glicoses não têm um sabor doce, mas separadas têm. Então, você precisa comer para que seu corpo vá digerir esse colar de pérolas, né, que seriam várias glicoses, até as glicoses ficarem separadas. Separadas, elas vão para o sangue. Estando no sangue, elas vão ser jogadas para a célula. Certo? E como é que é isso? É a insulina que faz isso. Toda vez que a glicose chega no sangue, a insulina vai lá, pega essa glicose e joga na célula. Tira do sangue para ir para a célula. Porque é na célula que ela vai produzir energia. Quando não tem insulina, aí fica muito açúcar no sangue. E isso é a diabetes. Entendeu? Este é o problema da diabetes. É muito açúcar no sangue. Pouco pode ter, porque precisa ter. Certo? E quando você está com baixa, né, a hipoglicemia, você pode desmaiar, que é a falta de glicose. Então você precisa comer coisas doces, né? Com certeza você já prestaram atenção nisso. Por exemplo, as pessoas que são gastroplastizadas, né, que são pessoas que fizeram redução de estômago, elas têm esse problema da regulação da glicose no sangue. Então, hora ou outra, elas têm dump. O que é dump? Falta de glicose no sangue. Aí elas passam mal. E aí precisa comer uma coisa doce. Por quê? Porque o estômago delas foi limitado, a digestão já não é a mesma. Então, elas têm esse problema, né? Desse dump chamado. Ok?